Glória a Deus, Deus seja louvado. Quero fazer este vídeo aqui para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo e compartilhar com você. Esse vídeo é para que a gente possa aprender um pouquinho do mundo espiritual. Aqui, esse livro aqui, eu falei dele um pouquinho do autor, que foi escrito em 1940, quando este homem aqui, Kenneth Hagin, ele era um homem espiritual. Você vê o relato do homem, o conhecimento. Você busca um pouco na história lá atrás deste homem. Ele era um grande homem de Deus, um pastor americano. Este homem ele foi tremendamente usado por Deus. Ele ensina aqui neste livro sobre a autoridade do crente, né? Isso aqui é muito importante. Hoje muitos cristãos não sabem a autoridade que tem quando está na presença de Deus. Autoridade contra o inferno. Muitas vezes você vê o Estado, o governo, ele tem ali sua lei. Tem o judiciário, ele tem seu poder de lei, de exercer a lei. Você vê que, mas eles não podem fazer nada no mundo espiritual contra Satanás, contra demônios. Eles não têm poder, a lei não funciona para eles. Mas eu e você, quando estamos com Cristo, unido com Cristo, obediente à sua palavra, a gente temos autoridade pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, pelo nome de Cristo e pela autoridade da obediência da palavra. Porque Jesus diz lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide pregai o evangelho a toda criatura, aqueles que crê e for batizados serão salvos, mas os que não crê já estão condenados. É uma missão, ele manda ir, mas ele manda ir de qualquer jeito? Não é. Ele dá uma ordenança a cada um de nós irmos, mas ele vai dizer, mas os que crerem seguirão esses sinais, falarão em novas línguas, expulsarão demônios, curarão enfermos, se beber algo mortífero não sofrerá dano algum. Há uma autoridade sobre nós, foi dada por Jesus Cristo. E essa autoridade é de Cristo, como Jesus ele disse para os discípulos, ide, pregue o evangelho. Eu darei poder, darei autoridade, farão obras grandiosas pelo meu poder, pela minha autoridade em meu nome. Tudo que pedir em meu nome ao Pai, ele vai vos conceder. Porque vós estará cheio do Espírito Santo, serão revestidos de poder, serão revestidos do alto de autoridade em meu nome. Jesus ele já deixou. Jesus ele não vai reinar, ele já reina. Jesus ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Jesus ele já recebeu o poder, a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele está sobre toda a autoridade do universo. Jesus ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não há poder, não há autoridade maior do que a que Deus deu a Jesus. Jesus ele é poderoso. Jesus ele pode todas as coisas. Jesus ele nos ordena, ele nos dá autoridade em nome dele para enfrentar e libertar os cativos, os que estão aprisionados nas garras de Satanás. Mas o que é que eu e você precisa? Aprender a ter autoridade. E a autoridade eu aprendo neste livro, testificando totalmente com a Bíblia. Ela vem da obediência da palavra de Deus. Porque Deus ele não te dá autoridade se você não tiver compromisso com ele. É a mesma coisa um policial. O policial ele tem uma autoridade por cima dele. A autoridade do Estado. O Estado tem uma lei. E ali quando ele aplica corretamente a lei, ele é respeitado. Um policial que ele é sincero, correto diante da lei, ele é temido, até mesmo dentro de um quartel, até mesmo dentro de uma delegacia, porque eles sabem que ele é amparado por uma lei, por um poder maior, por uma autoridade. Então hoje, eu digo assim, hoje humanamente falando, a gente vê que muitos se corromperam, e por muitos se corromper não tem autoridade. Às vezes vai à força, vai forçar aquela autoridade, né? Mas vai ser, por isso que fala abuso de autoridade, só vai conseguir alguma coisa quando tem aquele abuso de autoridade. Então não é uma autoridade fiel, uma forma correta, porque a lei
a autoridade é para punir o quê? Os que estão errados, as coisas erradas. Então, ou seja, quando um policial ele é correto, ele vai punir até os colegas que andam errado, até os juízes, até os promotores, até o presidente, até o quem for. E a lei, ela tem que ser cumprida. O policial, quando ele faz um juramento, até mesmo a mãe dele, o pai, o irmão, o filho, se quebrar aquela regra, aquela lei, ele vai ter que prender. É isso. Quando as coisas é levado correta, é sério. Mas hoje em dia, como diz, se você viver correto, hoje você pode ser até morto. Você é expulso, você é jogado de lado, você é castigado, mas aí muitos se corrompem, muitos até faz vista grossa. Os que não se corrompem, a maioria faz vista grossa para quê? Para não perder seu emprego, para até mesmo não ser morto, porque o sistema ficou corrompido. E não é só nisso, eu só estou dando um exemplo, é em geral, principalmente dentro da igreja. Quantos hoje se corrompem dentro de uma igreja, aceita as coisas erradas, para quê? Para não perder o seu cargo, para não perder o seu emprego, para não perder, né, os seus benefícios próprios. Aí tem que concordar, tem que aceitar. Mas aí eu te pergunto, e a autoridade? E a autoridade que vem de Cristo? Vão perder a autoridade. Porque a autoridade vem da obediência, a autoridade vem do quê? Do caráter. Deus ele só vai dar autoridade para quem realmente tem autoridade, quem exerce a autoridade, exerce a lei dele, que é correto com ele. Para quê? Porque ele vai usar aquele que não envergonha ele, mas aquele que dá prazer a ele de ser fiel. Por isso que os discípulos morreram. Por isso que Jesus Cristo morreu. Foi crucificado porque ele veio para fazer a vontade do Pai. Os discípulos morreram porque fizeram a vontade de Cristo. E eu e você? E eu e você, às vezes vai se corromper, aceitar tudo que vem por aí, porque, mas se eu não aceitar, vão me expulsar da igreja, vão me tirar da igreja, eu vou perder meu cargo, eu vou perder... Mas você vai perder o principal, você vai perder a presença de Deus, você vai perder a autoridade do Espírito, Jesus ele não vai concordar com você, você não está exercendo a autoridade dele, você está tentando exercer a sua autoridade que você não tem. Lá na frente você vai ver que você não tem autoridade nenhuma. Quando você for expulsar um demônio, mandar um demônio sair, ele vai rir da sua cara, ele vai dizer que quem é você? Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês eu não conheço. E na orelha, vai ficar envergonhado. Isso serve para mim e para você. É o que esse livro aqui ensina. Esses livros aqui ensinam tudo isso. Tá aqui, tudo batalhas espiritual. E o que mais mostra aqui, tá aqui, Mas o principal é aqui, é a palavra. Tudo tem que testificar aqui, Mas eu pergunto para você, eu tenho que buscar conhecimento no mundo espiritual que testifica aqui, E o que testifica na minha vida. É por isso que muitos perecem por falta de conhecimento. Mas aqui é uma teologia que eu faço com o melhor professor. E eu te convido. E esse professor chama-se Espírito Santo. Ele se chama Deus. Em nome de Jesus. É Ele que nos ensina. Pega a sua Bíblia. Eu comprei. Eu não estou falando para você comprar. Mas se você tem uma Bíblia. Ou duas Bíblias. Cada uma em uma versão. É importante. Você ter o conhecimento. Buscar conhecimentos. Mas que testifica. Que edifica. Para que você aprenda a ter conhecimento, a lidar no mundo espiritual, a ter discernimento com o que você está. Você precisa conhecer o inimigo da sua alma que luta para te destruir o teu próximo, a tua família. Você precisa conhecer ele para você lutar contra ele com as armas corretas. Por isso que Paulo fala, revestir de toda a armadura de Deus para a batalha, para a luta contra quem? Não é contra o meu irmão, não é contra o meu parente, contra o meu vizinho, contra o meu primo, contra aquele rapaz que está lá na rua, no mercado, no trânsito, no trabalho, não, na escola. A minha luta é contra Satanás e potestades, hostes da maldade, príncipe das trevas, contra demônios, anjos caídos. É o que estão aí, nós não vemos eles com nossos olhos natural, mas olha o que ele tem feito na raça humana.
à destruição. Busquem conhecimento. Aprendam com Deus, com o Espírito Santo, para você não perecer, não ficar aprisionado mesmo dentro de uma igreja. Porque muitos hoje estão dentro da igreja, mas não está dentro do reino, com a autoridade e poder dado pelo Espírito Santo, por falta de conhecimento. Por isso que é importante eu e você aprender com Deus, aprender o verdadeiro evangelho, ter a autoridade do Espírito. Isso exige de mim e de você compromisso com Ele, compromisso com a palavra dele, para que eu e você tenha autoridade. Que quando chegar uma situação, eu e você ter a autoridade do nome de Jesus para expulsar demônios, não aceitar o inimigo bagunçar vidas, famílias e nem mesmo a nossa vida. E a gente ter autoridade quando a gente falar, as pessoas veem em nós realmente, testifica, porque é um servo de Deus, é uma serva de Deus. Não o que está acontecendo aí. O inimigo está envergonhando os crentes, o povo não está vendo. Muitos têm aí títulos, mas passando vergonha na internet, sendo chacota, zombado. Só que o pior, a maior tristeza é que eles se dizem cristãos, gente. Envergonhando o nome de Cristo. O povo blasfemando de Deus, de Cristo, por causa desses tipos de gente que não tem conhecimento do espiritual. Não sabe quem é o que o inimigo é capaz. O inimigo ele aprisiona ele ali, achando que está abafando, fazendo as coisas certas, trazendo tudo quanto é ensinamento errado, heresias, mentira, prosperidade, tudo que não salva ninguém e o povo dando risada. Revelação, tanta coisas que não testifica com Deus. E os demônios usando. Ah, falou em línguas é Espírito Santo. Quem falou para você falou em línguas é Espírito Santo, meu irmão? Ah, mas curou. É Espírito Santo. Quem falou para você que é Espírito Santo? Você testificou com a palavra? É realmente o fruto testifica? Porque a Bíblia é repleta dizendo que Satanás se transfigura em anjo de luz e seus ministros e ministros de justiça. Não se engane. Está lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 ao 15. Jesus vai falar em Mateus 24. Virão muitos falsos profetas e falsos cristos, sendo que espíritos que vão curar, vão fazer maravilhas, milagres, se possível for, enganaria até os escolhidos. A Bíblia é repleta de ensinamento contra falsas doutrinas, contra demônios que usam pessoas que se dizem cristãos, que usam a Bíblia. Você ainda tem dúvida que Satanás usa a Bíblia para enganar? Olha com Jesus, Mateus 4. Jesus, ele a base dele é a palavra de Deus. Quando ele vai até Jesus e fala, se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus diz, está escrito, Satanás, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Jesus cita lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Jesus ele tem uma base bíblica, ele não tira algo da cabeça dele, não, ele traz tudo que está dentro da palavra, das escrituras sagradas. Ah, é a Torá, sim, eram os 5 livros do Velho Testamento. Jesus ali, ele cita, ele se defende, ele batalha contra Satanás dentro da palavra. Por isso que eu falo, a Bíblia ela é completa, ela é de Gênesis a Apocalipse, ela todo é a palavra de Deus, toda ela tem poder para repreender o inimigo. É toda ela, não é só o Novo Testamento, não, é toda a palavra. Mas é eu e você vivendo, pegar o exemplo dos ensinamentos, porque somos rodeados por um tão grande nuvem de testemunho, Hebreus. Mas não é testemunho agora só, não. Testemunho dos exemplos que tem. Os homens de Deus, lá de trás, que viveram em obediência. Abraão pela fé, Noé pela fé. Quando você vê sobre a fé, lá em Hebreus 11, vai falar desde lá do início, desde Abel. Desde Noé, desde Abraão, desde Moisés, desde Davi. Vai falar de todos os patriarcas, dos profetas, dos discípulos, de todos, servo de Deus. E vai falar de mim também, de você que vive hoje dentro dela. Nós somos testemunho vivo para levar esse testemunho para
essas pessoas aí acreditar e crer em Deus, que Deus transforma, liberta e que Deus quer dar autoridade e poder para aqueles que crê e obedecem pela fé em Jesus Cristo de Nazaré. É isso. Mas precisa de compromisso, precisa de conhecimento. Precisamos conhecer o mundo espiritual, para que quando vem uma situação você não seja pego de surpresa. Tudo precisa de conhecimento. Você vai trabalhar, na área que você vai trabalhar, você precisa conhecer, tanto teórico como prático. Primeiro vem o teórico, para depois você pôr em prática. É assim que funciona tudo. É o conhecimento. Por isso que Jesus fala, conhecereis. Conheça. E ela liberta, ela transforma, ela dá poder, dá autoridade. O conhecimento é tudo. Você fala com propriedade. O conhecimento você fala com convicção. O conhecimento te dá autoridade, porque o que você está falando, você prova na prática. É isso. E muitos hoje não entenderam isso. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, busque conhecer a palavra de Deus. Aprenda a ter autoridade do Espírito Santo na tua vida pelo nome de Jesus. Para quando vier as situações, vier as adversidades, vier as lutas, que vem para todos nós, todos os dias, vem. Vem sim, não adianta. Todo mundo está isento. Não. E outra, eu quero dizer para você, crente, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você busca fazer as coisas de Deus, andar na linha, andar certo, aí que vem luta mesmo, viu? Aí que a luta é travada. Mas por isso que Deus ele escolhe os corajosos, não os covardes. Por isso que a Bíblia fala em Apocalipse 21:8, que os covardes não entrarão no reino do céu. Por quê? Voltam para trás na primeira luta. Na primeira dificuldade, quer voltar para trás. Mas eu quero falar para você uma palavra profética, eu quero profetizar na tua vida. O Senhor vai te ajudar, o Senhor é contigo, o Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai te dar autoridade do Espírito. O Senhor te escolheu, foi para ser corajoso na presença dEle, cheio da ousadia do Espírito Santo, para combater contra as trevas, para libertar os cativos, para te ajudar, para te fortalecer e não te deixar voltar para trás. Em nome de Jesus, põe as mãos sobre os enfermos, ora por aqueles que estão aprisionados. Em nome de Jesus, recebe essa autoridade do nome de Jesus. Recebe, busca a conhecer Jesus, a quem é o teu Senhor e teu Salvador. É o Todo-Poderoso, nada foge do controle dele. E Satanás não é nada, os anjos caídos não é nada. Mas quando Jesus está conosco, quando eu e você estamos protegidos pelo poder e autoridade do Espírito Santo. E mesmo assim vai vir lutas travadas. Muitas vezes vai ter momento que você vai falar assim, eu vou desistir, eu não aguento mais não. Mas corre para os pés do Senhor, se humilha. Mas igual Davi. Senhor, meus inimigos me cercou. Da onde virá meu socorro? Olharei para o monte, o meu socorro virá do Senhor. O Senhor vai me proteger. Pode estar na situação que for, mesmo que morra, aquele que crê em mim viverá. Assim diz o Senhor Jesus lá em João 11:25. E mesmo que viva, nunca morrerá. Os que crê, os que obedecem, os que lutam, os que diz, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ajuda, eu preciso disso, eu preciso ser fortalecido pelo Senhor. Me dá autoridade. Muda a minha história, muda meu caráter. Eu quero ser fiel ao Senhor, porque o que importa é eu agradar a Ti, Senhor, não aos homens. Porque eu sei que a autoridade que o Senhor me dá vem de Ti, vem de Cristo, não dos homens, vem do próprio Deus. Quando eu e você aprende com Ele, abre o coração e faz a vontade dEle seguindo Jesus. Qual é a vontade de Deus? Resumido, segue o filho dele. Como que eu sigo Jesus? Tá aqui, ó. O GPS, o manual para tu chegar, para tu caminhar. Ele é a palavra. Ele vai te ensinar a sã doutrina. Ele é o caminho, o único. Ele é a verdade e ele é a vida.
e é só por ele que iremos ao Pai. A salvação eterna da minha e da tua alma. Que Deus abençoe a tua vida. Busque conhecimento, busque conhecer a palavra de Deus pelo Espírito Santo, não por letras somente, porque o Espírito Santo, busque o Espírito Santo. Senhor, me ensina, abre minha mente, eu quero aprender, Senhor. Aí você vai ouvir uma pregação, pastores, sim, tem homens de Deus que traz a palavra pelo Espírito Santo. Você, quando o Espírito Santo está te ensinando, até o falso profeta, quando abre a boca, o Espírito Santo já te revela que ele vai estar pregando até bonito. Vai falar igual Jesus, ó, faça o que os fariseus mandam. Tá pregando. Só não faça o que eles fazem, porque eles não fazem nada. Eles não obedecem. Mas eles pregam porque prega contra eles mesmos. Mas até isso nós pega para nós. Muitas vezes eu assisto uma pregação de um falso profeta e eu fico falando assim, Senhor, essa palavra me edificou, mas só não edifica esse camarada, porque a atitude dele, mas o Senhor até permite, porque a palavra primeiro é para ele, mas ele não entendeu, que ele precisa mudar. Só que a autoridade, eu não vejo nele, ele não tem autoridade nenhuma, coitado. Só que eu, como sou uma pessoa quebrantada, você até vai falar, realmente a palavra de Deus é boa, mas nessa pessoa aí eu não vejo sinceridade nem verdade, é um enganador. Mas por você ter a presença do Espírito e habitualmente, que a palavra de Deus é boa, aí você edifica. Mas é terrível, Deus ele não usa essas pessoas. É que essas pessoas ela pega a palavra de Deus e solta, né? Mas aí por ser a palavra de Deus tão poderosa, a gente que tem o discernimento e não pega ela no uso que eles querem que a gente pega para o nosso próprio bem, que é se consertar e não ser como aquela pessoa. Exemplo disso, o próprio diabo, ele usa a Bíblia. Mas ele obedece a Deus? Ele tem autoridade de Deus? Não tem. O diabo ele usa pessoas para pregar a Bíblia, mas distorcida, enganando as pessoas. É o propósito dele. Mas por isso que Jesus ensina a verdade através do Espírito Santo, que nós venha viver a verdade e vá em contraste com esses que pregam a mentira, que não adianta. Que Deus abençoe, que o nome de Jesus seja glorificado. Fica com essa palavra, guarda no teu coração e aprenda com Deus. Aprenda a ter autoridade. Seja obediente à palavra de Deus. Deus abençoe.